Sermão de hoje, primeira carta de João, não o Evangelho, mas a primeira epístola de João, capítulo 3, versos 18 a 19. Se você já achou, diga amém. Eu já achei também. Então vamos ler? 1 de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, os versos 18 e 19. Eu vou ler na versão Revista Corrigida e Fiel, o irmão pode ler na sua, e o internauta tem acesso à versão publicada no telão. 1 João 3, 18 e 19 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Vou ler o 20 para fechar. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, ele conhece todas as coisas. Vamos orar? Senhor, abençoa a sua palavra lida nessa hora, e que a palavra do Evangelho, ó Deus, seja poderosa para alcançar os corações aqui, poderosa para penetrar nas mentes e nos corações e transformar as nossas vidas. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Você sabe por que foi escrito a epístola de João? João está preocupado com o que pode acontecer com a igreja se o falso ensino se estabelecer. Hoje eu confesso, que eu fiquei muito emocionado, muito feliz. Eu costumo assistir às aulas de EBD quando estou aqui pelo templo, acompanhando a aula transmitida, mas hoje eu dei aula de Apocalipse, eu dei aula de escatologia, não pude fazê-lo. Mas quando cheguei em casa, vi lá a dona Vilma, alguém perguntando: que professora é esta? Que professora é esta? E obviamente quando remeti o nome e tal, já me escreveu e testemunhando de quão precioso foi o que ouviu. Quando o professor é bom e tem do Espírito de Deus, o ensino reverbera e transforma pessoas. Mas quando o ensino é distorcido ou distorcido, obviamente deturpado, distorcido e deturpado, ele vai distorcer a pessoa. Ele vai formar, entenda bem, um mau crente. Quando João escreve a epístola, ele está preocupado com o que ele chama de falsos profetas. Ele está preocupado com o falso ensino. Ele está preocupado porque está sendo desvirtuado o teor poderoso da palavra de Deus. E isso está fazendo com que as pessoas tenham uma verdadeira inconsistência entre o que estão crendo, entendeu? Entre o que estão confessando e, obviamente, entre o que estão praticando. Porque o ensino está distorcido e está virando uma distorção na vida prática deles. Para combater isso, acompanhem comigo, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele pede um alerta à igreja, 1 João 4, 1, dizendo: cuidado com os falsos profetas que saem pelo mundo. Gente, é um alerta. Ele diz: acenda o sinal vermelho, igreja, esse pessoal pode destruir a igreja. Logo em 1 João 4, versículo 2 e 3, ele diz assim: o Espírito de Deus, deste modo, ele diz, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele diz, procede de Deus. 1 João 4, 3, mas o espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Este espírito é o quê? O anticristo. Ele está dizendo que quem prega que Jesus não veio em carne, entenda bem, ensina a não encarnação de Jesus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e o quê? Habitou entre nós. Ensinar que Jesus não veio em carne, que ele é só um espírito transcendente, é contra o princípio da fé. Nós chamamos de docetismo, Há uma heresia ali, o docetismo, que prega uma espécie de Jesus espiritual, mas nada encarnado. Ao negar a encarnação, irmãos, estão negando, obviamente, então, o sacrifício, porque o sacrifício é perfeito, é Jesus Cristo, 100% Deus, 100% o quê? Homem. Quando uma heresia dessa se estabelece, o poder de destruição é muito grande, mas tem uma gravidade ainda maior. Sabe qual é, André? Ele pode dar a ideia de que você pode viver um evangelho, olha atenção, não encarnado, entendeu? Porque se Cristo, entenda então, o Cristo aqui, que vem entre nós, vive entre nós, é um Cristo desencarnado, o evangelho também pode ser evangelho no espírito, mas sem carne, entende? Você pode dizer, glória a Deus, aleluia, louvar, bater palma, mas lá fora viver de qualquer maneira. Porque, eu diria assim, a santidade não pega, ela não vinga. Você tem uma vida espiritual, mas a sua vida secular é absolutamente fora da sua realidade, entende o que eu quero dizer? Da carne. Se isso tomar as pessoas, se isso entrar na vida das comunidades de fé, irmãos, isso vai destruir a igreja. Quando então olhamos essa falta de encarnação, nós vemos o alerta de João, na sua epístola, capítulo 4, a dizer, cuidado com a apostasia. O que é apostasia?
Apostasia é o abandono deliberado da fé. Eu vou forçar a palavra para você entender. Apostasia é o abandono deliberado da fé. Esse povo não saiu da religião porque se descuidou. Não, ele deliberadamente abandonou a fé. E tem um detalhe, muitas vezes nem deixou a igreja, ou nem deixou de participar de cultos. Eles são religiosos, mas vivem o evangelho dentro da própria religião, distorcido. Isso é apostasia. Gente que acha que apostasia, Luiz, é só sair da igreja e botar o pé no mundo. Tem muita gente apostatando da fé. Tem muita gente apostatando na fé. Porque se a fé pregada, se o ensino transmitido não é a fé que professamos, a apostasia não é você ir para fora ou deixar o templo e ir mundo afora. É trazer o mundo para onde, irmãos? Para dentro da igreja. É a ideia, Fernando, do Jesus desencarnado. Quando penso que apostasia significa abandonar a fé de forma consciente, entendeu, pastor Marcos? Não é um pecado qualquer, não. É de forma consciente. Alguns dizem, pastor, por que o senhor repete essa ideia de deliberado e consciente? Porque a consciência, irmãos, e a forma deliberada de agir é tudo. Vamos pensar na confissão positiva do Evangelho. Anita, a confissão positiva do Evangelho. Né? Se nós confessarmos com a nossa boca, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, repito, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Quem crê, diga amém. Essa é uma confissão, eu não estou falando de positivismo, é uma confissão positiva pelo Evangelho, é positiva porque ela é verdadeira, ela afirma o Evangelho. Né? Se você crê, se com tua boca confessares, eu creio, né, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, verdadeiramente serás o quê? Salvo. Reconhecer o senhorio de Jesus. Uma confissão de lábios dá-nos o privilégio de herdar e de receber. Confissão. Você imagina agora o indivíduo negar a fé. A confissão negativa, preste atenção, ela tem a mesma gravidade. Se eu gravito para uma confissão positiva e recebo salvação porque confesso, imagina se eu confesso uma heresia. O problema da heresia, vamos colocar assim, é muito simples. Quando eu penso em heresia, eu penso o seguinte: heresia é um conhecimento errado da verdade. Paulo explica muito bem a heresia quando escreve suas cartas a Timóteo e fala para Timóteo tomar cuidado com Himeneu, com Fileto, com Alexandre. Essa gente é perigosa, ele chama de herege. Heresia, eu já preguei. Que isso, pastor? Já preguei. Menino, não conhecia o Evangelho como conheço hoje, lia a Bíblia superficialmente, olhava lá uns pequenos textos, sacava lá umas palavras e vou dizer uma coisa, heresia. Imagina eu pregando lá atrás, 25 anos, 30 anos atrás, né, quando eu comecei a pregar com 13 anos, eu dizendo que as 99 ovelhas ali no aprisco, todas santas, lindas e guardadas por Jesus, que Deus as proteja. E, na verdade, a parábola é uma denúncia. Jesus está dizendo, vocês estão aqui, dentro do rebanho 99, mas são justos que não precisam o quê? De arrependimento. O que ele estava dizendo é que o rebanho ali está perdido e o que está lá fora está sendo resgatado. Porque o que está lá fora é o que está sendo colocado no ombro, aceita a voz do bom pastor e ouve. Enquanto aqueles 99 santos, está falando da religião doente. Justos estão ali, mas nenhum precisa de arrependimento. Existe crente que não precisa de arrependimento, irmãos? Mas olha o ignorante do seu pastor. Já preguei lá. E hoje eu peço, Deus me perdoe, graças a Deus não teve um raio para cair na minha cabeça, porque olha a heresia, ainda bem que não tinha YouTube e não ficou gravado. A heresia é um conhecimento errado. Você às vezes estuda pouco, ora pouco, e também tanta coisa para fazer que não dá para ler a Bíblia como precisa, um dia você dá uma bola fora, isso é uma heresia. Mas Deus há que nos corrigir, e bem confrontados podemos consertar. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,23, veja aí, como podemos fazer com o herege? 2 Timóteo 2,23, o que você faz com o herege? 2 Timóteo 2,23, ele diz, rejeita as questões loucas, sem instrução, né? Sabendo que produzem contendas. 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar e sofredor. 25, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento. O irmão está conectado comigo aí, sim ou não? 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 25. Instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá o quê? O arrependimento para conhecerem o quê? A verdade. Veja o 26. E tornarem a despertar.
desprendendo-se dos laços do diabo, em que há vontade deles, em que há vontade dele, o diabo, eles estão presos. Deu para entender, meu colega? Pega o herege, pregou a heresia. Vamos sentar com ele. Não é para jogar fora, não é para falar que está perdido, coitado, ainda não. O herege cometeu um erro, soltou uma heresia. Agora a diferença é quando a heresia, e ela está conectada à apostasia, ela se torna em apostasia. Por quê? O indivíduo agora, disse Paulo, confronta, procura trazer para o arrependimento, procura dizer para ele que aquilo está desviado do ensino e da verdadeira doutrina. E se ele ouvir, está ganho. E é para isso que o pastor está trabalhando em alguns casos aqui na nossa igreja. Mas se não ouvir, aí, irmãos, não é mais herege, aí é apostasia. Por quê? Porque você colocou o indivíduo de frente da verdade, mostrou a verdade, Deus se revela, amém, irmãos? Leu a verdade. Quando ele nega a verdade, aí já é apóstata, aí é diferente. A apostasia é ensinar e aceitar a heresia de forma consciente. Ele já sabe. E tem assim, de apóstata no mundo. Apostasia e apóstata é aquele que ensina a heresia de forma consciente. Ele sabe que está negando a fé. Quando olha para um texto como esse, Deus nos diz, tenha cuidado com essa gente. 1 João 5,16. 1 João 5,16. Em sua primeira epístola, o apóstolo João fala de um pecado que é para a morte. Quando João nos diz que esse pecado é para a morte, ele está dizendo que esse herege se consolidou em apóstata, e que essa apostasia, irmãos, não dará e não trará arrependimento a ninguém, porque aquele indivíduo está desviando, irmãos, igrejas, de forma consciente. Olha como que ele manda tratar o indivíduo, o apóstata. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, faça o quê? Ore, e Deus lhe dará vida. Enquanto ele for um herege, ele cometeu um pecado, mas não é para a morte, não. Pobre de mim, eu já errei. Mas confrontado, tendo sido iluminados os seus olhos, Hebreus capítulo 6. Se os seus olhos foram iluminados, se ele viu a verdade, irmão Davi sobrinho, ele viu a verdade, e ele insiste no erro, apostasia. Aí o que ele diz? Refirme aqueles cujo pecado não leva à morte. Agora, 1 João 5,16. Há pecado que leva à morte. E não estou dizendo o que, irmãos? Não estou dizendo que nem se deva orar por eles. Punha a porta fora. Entendeu, Fernando, a gravidade? Aí você diz, por que o senhor está falando isso, pastor? No sermão da ação social. Quando um homem desse, uma apostasia dessa, está pregando, está ensinando, pastores e irmãos queridos, o que está acontecendo é que o rebanho inteiro está se desviando. A igreja toda está se perdendo. E se não houver confrontação do Espírito, todos serão, na verdade, não uma boa nova do Evangelho, mas uma fake news. O Evangelho é boa nova, mas essa gente, irmãos, é uma péssima notícia. Eles vão destruir a sua fé, vão acabar com o Evangelho. O que João está combatendo é a falcatrua de crente, é a falsificação de crente. Aí a sua pergunta é, o que isso tem a ver com o sermão? Tudo a ver. Porque na verdade João está procurando aqueles que são adoradores da verdade, seguidores da verdade. João não está procurando cristão nominal, ele está procurando cristão praticante. E a forma, ele diz assim, a bula para identificar o princípio pelo qual você conhece um cristão é pela prática dele. São as atitudes dele, é como ele anda, é como ele age, é como ele fala, é como ele se comporta, porque a fé sem obras é o que, irmãos? Morta. Quando reconhecemos a verdade, João diz assim, 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aí você diz, por quê? Ele diz, 1 João 3,19, porque é assim que saberemos que somos da verdade. Quer saber se o remédio é bom? Leia a bula. Quer saber se o remédio é bom? Conheça, sabe, o conteúdo. Entende, irmãos? E quando você percebe o conteúdo de um verdadeiro cristão, você percebe que suas atitudes e suas ações são absolutamente coerentes com a Bíblia, com o ensino transmitido e com aquilo que ele vai viver para que Deus seja glorificado. 1 João capítulo 5, versículo 20, nos diz claramente o princípio pelo qual João cobra da igreja um cristianismo de prática e de atitude.
combatendo aquela apostasia e aquela heresia que está se infiltrando, um evangelho desencarnado, de um Cristo não encarnado, de um gnosticismo, não é? De um docetismo absolutamente fora da igreja, que quebra os princípios de nossa religião. Ele diz, 1 João 5,20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, irmãos, esta é a fé verdadeira. Este é o verdadeiro Deus e a vida o quê? E a vida eterna. 1 João 5,20 nos diz que crentes assim, querido pastor, não são uma fake news. Crentes assim são uma boa notícia. Crentes assim levam a palavra da verdade em ações e atitudes. E na verdade, quando surge a heresia, ele já confronta. E se houver apostasia, porta fora. Porque aqui é Jesus ou nada. É Jesus e tudo é Jesus. Porque nós não seguiremos outra voz que não seja a voz do bom pastor. Começando então a mensagem, aqui foi apenas a introdução. Quem me tem a tempo hoje ouça. Eu quero dizer que em primeiro lugar, para entender o Evangelho, para perceber que quando amamos não somente de boca, mas em verdade, e demonstramos assim que somos filhos da verdade, somos filhos de Deus, a primeira prerrogativa que nós fazemos para que este Evangelho seja conhecido e o mundo conheça o Evangelho como ele é a certeza que nós temos de que nós somos filhos de Deus. Repita comigo, somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. A maior preocupação de João, ao escrever esta carta, é que a igreja saiba que existe o filho do diabo, que existe o filho da perdição, que existe o evangelho pregado, entenda evangelho, pseudo-evangelho pregado em nome do engano, que existe gente enganando as pessoas, mas que eles não, aqueles que estavam em contato com essa palavra, com a revelação encarnada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinham acesso, Marta, à verdade de Deus. Vamos a 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 6, e agora então um sermão expositivo, para você entender que quando você lê a Bíblia, e os capítulos onde o versículo está, você entende por que aqueles versículos estão lá. 1 João 3, de 1 a 6, diz assim, 1 João 3, de 1 a 6, é o capítulo do sermão de hoje. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí veja a expressão, o que de fato o quê? Somos. Coisa mais linda. Coisa mais linda. O jeito fala de filho do diabo, fala de apóstata, fala de herege, manda nem orar. Imagina, nessa gente você nem ora. Eu fiquei olhando, mas que discípulo do amor é esse, né? Porque ele ama tanto a Deus, irmãos, que o ódio dele é contra o pecado. Agora veja o versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, diz a Bíblia. Todo aquele que pratica o pecado, transgride o quê, irmãos? Transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há o quê, irmãos? Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o quê? O conheceu. Dá para saber a diferença entre o cristão verdadeiro e a fake news. É isso que ele está dizendo. A responsabilidade da Giovana agora como assistente social da igreja é muito grande. Porque Giovana tem que trabalhar com a gente que faz. E vou dizer uma coisa, quem pisar lá na área da Giovana para trabalhar, gente que faz é cristão praticante. E é esse que dá testemunho da verdade. Entendeu, Hilda? É esse que afirma com conhecimento e com palavras que a fé dele é real. Ele crê no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser filho de Deus é nascer de novo. Lembra do diálogo de Jesus? João, o mesmo João registrou, né? Digo na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. João sabe que ser filho de Deus é passar pelo novo nascimento. E João sabe muito mais. Em 1 João 4,9, acompanhe, você vai estudar a Bíblia comigo hoje aqui. 1 João 4,9, nós sabemos que somos filhos de Deus por quê? 1 João 4,9,
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem o quê? A vida. Cuidado com aquela ideia de que um dia você vai ter a vida eterna. Um dia, se eu trabalhar muito, se eu lutar muito, se eu fizer boas obras, eu vou conquistar a vida eterna. Isso não é evangelho. Isso quem diz é o herege. E se ele conseguir permanecer no erro, torna-se apóstata. A esse Deus repudia. O evangelho diz: quem tem o Filho tem a vida. Repita comigo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem o quê? Então você já tem a vida. Porque Deus comprou a vida com o seu sangue. E Deus, quando compra, não pede devolução. Filhos têm seus pecados perdoados e podem celebrar a Deus por isso. Filhos de Deus são assim. Nós somos filhos de Deus. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 12. É o evangelho todo pregado na epístola de João. A Bíblia diz, irmãos, uma coisa mais poderosa que posso afirmar aqui, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, veja lá a apostasia, a heresia, e aquele que a igreja desvia e cria falsos cristãos. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. 1 João 3,8. Por isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê, irmãos? Para destruir as obras do diabo. Pode colocar o próximo slide. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Vamos ler a última frase depois dos 2 pontos. Para destruir as obras do diabo. Entendeu a importância de ser filho de Deus, Maria Cruz? O diabo faz a festa nos lares e nas casas de religiosos. De religiosos. Que não praticam sua fé, não leem sua Bíblia, não oram, não creem num Deus poderoso, não vivem atitudes e atos de um Deus poderoso. Mas na vida de um cristão, o diabo não se anda não. Porque Deus destruiu as obras do inimigo. Quando eu digo conversão e digo novo nascimento, irmãos, eu sei o que eu estou falando, eu sei quem eu era. Quando eu digo conversão e novo nascimento, eu sei, porque eu vivo isso domingo a domingo, semana a semana, dia após dia, tocando e orando por pessoas que vão aceitando Jesus. Não sei se você conhece a história de um jovem chamado Saulo. A Bíblia narra a história de um jovem chamado Saulo, Atos 7,58. Quero acompanhar-me aí os que puderem. Em Atos 7,58, esse jovem chamado Saulo está num apedrejamento de um dos servos de Jesus, chamado Estevão. Armaram lá uma maracutá, inventaram um falso testemunho e conseguiram o apedrejamento daquele crente justo. Enquanto aquele crente justo está sendo apedrejado, Paulo está meio que rindo entre os dentes e recebendo vestes daquele homem. Mas quando aquele homem está sendo apedrejado, irmãos, Atos 7,60, aquele homem chamado Estevão se ajoelha, olha para o céu, vê Deus assentado num trono e Jesus Cristo à direita em pé. E diz: Pai, não consideres esta gente culpada dos seus pecados. Nem sei se Estevão tinha toda a dimensão espiritual da oração que fez, mas a oração de Estevão, irmãos, vai transformar o apóstolo Paulo. Atos 9, versículos 1 e 2, diz que Paulo ainda respirava ameaças de morte. Paulo não era bonzinho não, viu? Paulo era uma falcatrua de gente mesmo. Paulo era, na verdade, um fariseu religioso, mas absolutamente com uma fé desvirtuada. Atos 9, 1, respirava ameaças de morte, um sujeito ameaçador. Mas a Bíblia diz que em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, aleluia, brilhou uma luz, irmãos, ao redor. E aquela luz vinda do céu gritou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando então ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Era religioso. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ele, tão zeloso, naquele momento descobriu que ele estava impedindo que o próprio Filho de Deus governasse a sua igreja. Ele, tão religioso que era, estava chamando aqueles irmãos do caminho, como eram chamados os cristãos, de hereges. Mas na verdade a heresia era a religião frágil dele, que impedia Cristo e o Filho de Deus e o próprio Deus a entrar dentro da igreja. Mas quando ele caiu da sua cavalgadura, irmãos, caiu em consciência dos seus pecados, aquele homem absolutamente se transformou. Deus manda Ananias, Atos 9:13, receber o homem de Deus na casa dele para orar. Ananias diz: o Senhor tem ouvido muita coisa. Fofoca não é de hoje não. Atos 9:13, Senhor, tem ouvido muita coisa. Ainda mais quando é para falar mal, a religião é uma benção. Fala mesmo. Esse homem faz muito mal, ele tem feito mal. Ananias, fica quieto, Ananias.
É Deus que está falando, é o Espírito Santo, Ananias. Pega esse homem, Ananias, coloca a mão sobre ele, Ananias, porque eu vou ensinar para esse homem o que é sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. Saulo da sua luxúria, Saulo da sua vaidade, Saulo da sua hipocrisia, Saulo do alto de sua altivez, derrubado da sua cavalgadura, vai tomar chicote em cima de chicote, em nome de Jesus. Porque ele sabe que agora segue o Filho de Deus verdadeiro, o homem verdadeiro que veio entre nós e viveu, para que nós pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados, aleluia. Há muita gente que duvida do poder de Deus, mas o que prega a João na sua epístola é um crente transformado, é alguém que nos dá provas evidentes de sua fé cristã. Paulo, irmãos, apanha na cidade, se eu estou certo, de Listra ou de Derbe, fica como morto. Paulo, irmãos, está em Filipos e apanha a noite inteira. Quando tem oportunidade de fugir, não foge, fica e ainda evangeliza o carcereiro, que se todo mundo tivesse fugido, iam matar. Eu imagino Paulo cantando naquela prisão, glória, glória, aleluia, né? Ou então quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, eu imagino que ele cantou um desses lá, né? E quando ele começa a cantar aquilo, o que ele está dizendo? Eu estou provando com ações, eu estou provando em atitudes, que no dia que eu caí daquele cavalo, Jesus me transformou. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus agir numa vida, agir num homem, a sua fé, as suas ações são absolutamente compatíveis. Ele disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Como Saulo, o grande perseguidor, tornou-se um cristão convertido ao Evangelho de Jesus? Irmãos, eu creio. João 6:63. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6:63. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Porque as palavras de Jesus sempre foram coerentes com suas ações. E as ações do reino de Deus sempre foram na direção de amar o pecador e de transformar gente miserável e fraudulenta como Saulo em Paulos, apóstolos, capazes de amar e de seguir o Evangelho de Jesus. Irmãos, para combater o erro, para evitar a apostasia e para ser uma carta verdadeira de crente em Deus, você não pode ser uma fake news. Você tem que dizer, somos filhos de Deus. Repita comigo, somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Por isso o mundo hoje sabe que nós somos, sim, nós somos filhos de Deus. Outra verdade, irmãos, a ser exposta nessa hora é que filhos de Deus expressam o amor de Deus. Se a primeira verdade é, somos filhos de Deus, a segunda verdade dessa noite é que filhos de Deus expressam o amor de Deus. Vamos ver 1 João 3:11. Acompanhe o texto, sermão expositivo. Terminou o versículo, agora continuamos. 1 João 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos o quê, irmãos? Uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou a quem? Matou o seu próprio irmão. E por que matou? Porque suas obras, irmãos, é isso que ele está dizendo aqui. Por que ele mata? As atitudes dele são coerentes com quem ele é. É filho do maligno. As atitudes são coerentes com quem Caim era. Ele era filho do maligno. Porque as suas obras, versículo 12, eram más e as de seu irmão eram o quê? Justas. Absolutamente justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 1 João 3:14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é o quê? É um assassino. Como é que pode pregar uma coisa e dizer outra? Como é que pode falar uma coisa e viver outra? Quem não ama seu irmão é como Caim. Ele não está frutificando o evangelho que recebeu. E vocês sabem que nenhum assassino tem o quê? Vida eterna em si mesmo. Versículo 16, vamos ler todos juntos? 16, pode colocar na tela, todos juntos comigo? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amar no evangelho é a forma mais linda e poderosa e, na verdade, a única forma de mostrar ao mundo que somos cristãos. Vocês serão conhecidos pelo amor. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são o quê? Meus discípulos. É a atitude compatível com a fé.
Amar é uma ordem. 1 João 3,23. Veja 1 João 3,23, o capítulo da mensagem. Este é seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. 1 João 3,23. 1 João 4,7. Olha o evangelho pregado para nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que leitura da Bíblia Sagrada nesta noite. 1 João 4,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar o quê? Uns aos outros. Foi por isso que Francisco de Assis, o homem de Assis na Itália, que saiu pelo mundo a pregar o Evangelho, disse ao ser humano, um ser humano vale o que ele é aos olhos de Deus, nada mais. Aos olhos de Deus o ser humano é muito precioso, porque quem daria seu filho? Entregaria o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso foi porque Deus amou o mundo, e Deus amou gente muito preciosa como você, que me ouve nessa noite. Quando amamos a Deus, entendemos que Deus nos ama em todas as circunstâncias. Entendemos que Deus nos ama em todos os momentos da nossa vida, dias bons e dias difíceis. Salmo 100, versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O Senhor é bom e eterna é o quê? A sua misericórdia. Quando leio uma verdade como essa, entendo claramente a história que nos conta de um evangelista. O evangelista está fazendo uma grande conferência numa zona rural, e quando termina a conferência, não indo muita gente ao templo, ele sai pelas fazendas. E quando chega numa fazenda, ele encontra um catavento enorme, instalado logo ao lado do celeiro da fazenda, e ele percebe aquele catavento funcionando. Aquilo é uma bomba de água, movida na força eólica, força dos ventos, e ele percebe aquele movimento, balançando, né? A hora numa direção, a hora na outra, e quando ele olhou bem no alto do catavento, estava escrita a expressão, Deus é amor. Repita comigo, Deus é amor. Como está em 1 João. Ao olhar aquela expressão, ele não suportou. Ao olhar aquela expressão, Deus é amor, ele ficou frustrado e disse, não pode. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Mas veja, Malaquias 3,6, de fato, eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Se o Evangelho diz que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, o mesmo Evangelho diz que Deus não muda. Ele então chamou o fazendeiro, abre a porta e disse, olha, eu sou pastor, preguei na conferência da igreja, eu queria dizer para você que seu catavento está errado. Você colocou Deus e amor em cima de um catavento que fica mudando de direção à força dos ventos. Por favor, tire aquele Deus de lá, tire aquele nome de lá, tire o versículo de lá, porque o meu Deus não muda conforme muda o vento. O fazendeiro disse, pastor, o senhor é muito bom, um grande evangelista, eu vi a sua conferência. E na verdade eu quero dizer para o senhor que eu estou dizendo tudo que o senhor está dizendo com o meu catavento. Ele disse, então me explica. Ele disse, o senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a verdade do Senhor estende-se de geração a geração. Ele disse que, no dia em que ele botou aquele catavento, ele começou a perceber que a sua fazenda sem ele tinha muitos problemas de irrigação. Ele buscava água muito longe, tinha que trazer água, e buscava água, e quando ele não tinha força humana para cuidar, então, ele percebia que o frango morria, o gado morria, ou então a plantação secava, porque não havia um sistema prudente de irrigação. Até que um dia, então, de repente, ele disse assim, vou fazer o catavento, vou usar esta água e vou resolver os problemas da minha propriedade. Mas acontece que um dia, irmãos, ventava muito forte, tinha muito vento. E quando o vento ventando muito forte soprava, ele disse que perdeu parte do milharal, parte do seu feijão, não é? Houve uma série de problemas, até que ele murmurou de Deus e disse, por que um vento tão forte? Se eu fosse Deus, eu não permitia um vento tão forte, eu quero que não tenha vento. Até que Deus, pastor, ouviu a oração dele, e o vento cessou. Quando o vento cessou, irmãos, a bomba de água do catavento parou de funcionar, a água não chegou para a galinha, não chegou para o gado, não chegou na plantação, e não foi um pouco da plantação que perdeu, ele perdeu tudo. Até que ele se ajoelhou, orou e disse, Senhor, traz de volta o vento, que falta ele faz? Quando ele descobriu a lição de que Deus fazia ventar, e que aquele catavento funcionava, e que aquilo fazia a sua fazenda funcionar, quando ventou a favor, ele dizia, Deus é bom. No dia que não ventou, ele disse, Deus é bom. E quando Deus fez ventar de novo, e toda aquela fazenda se irrigou, ele disse, Deus é bom. Disse ao pastor e evangelista, sabe uma coisa que aprendi com Deus? Deus é amor.
quer faça chuva, quer faça sol, quer vente contra, quer vente a favor. Todo dia eu vou cantar e vou dizer: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Se o cristão aprender nas suas atitudes de relacionamento com Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas e a guardar os ensinos de Deus como seu bem mais precioso, ele para de murmurar, ele para de questionar, ele para de reclamar, e todos os dias, até na adversidade, esta é a lição aqui, ele frutifica o amor, porque ele não sai contando piadinhas ou murmurando indecentemente contra Deus. Ele diz: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E por isso ele frutifica aquilo que é o verdadeiro evangelho, porque Deus é bom, é uma verdade, Deus é bom, não é uma mentira, e quem se põe a favor da verdade tem motivos para agradecer e frutificar em nome de Deus. Amém, irmãos? Essa é a única forma do mundo saber que somos cristãos. Terceiro e último lugar, eu termino o sermão aqui. Você pergunta: o que as palavras e a vida têm a ver com esse sermão? As palavras e a vida nos dizem que nossas atitudes de amor comprovam, são a prova de que somos filhos de Deus. Terceiro e último lugar, repito, nossas atitudes de amor comprovam e são a prova de que nós somos filhos de Deus. Vamos pegar o verso 17 para terminar esse sermão. 1 João 3,17. Pegue, por favor, aí. 1 João 3,17. Acompanhe detidamente e entenda a conclusão da mensagem e por que as atitudes comprovam a verdade desta pessoa pertencer a Deus. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode estar nele o amor de Deus? Irmãos, não está. Não está. 18, filhinhos. Olha o contexto do mês da ação social e olha a seriedade do que Giovanni, o Evangelho, está propondo durante todos os domingos desse mês para nós. Filhinhos, Deus nos chama como filhos. Não amemos o que, irmãos? De palavra nem o que? Mas o que? Mas em ação e em verdade. Veja, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos o que? Versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Quando leio um texto como esse, louvo a Deus, porque nossas palavras precisam ser coerentes com nossas ações. Nossas palavras e a vida precisam andar juntas, totalmente juntas. Não dá para viver o evangelho do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma fake news, isso é uma falsa notícia. O evangelho são boas notícias, irmãos. Abra comigo Mateus 23. Mateus 23, de 1 a 3. Mateus 23, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 23, de 1 a 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Pode passar. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Veja lá, até que estão ensinando direitinho. Percebeu? Mas não façam o que eles fazem. Por quê? Por quê? Responda. O evangelho do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, irrita o Senhor Jesus. E faz com que este evangelho seja da pior espécie. Porque o pior de tudo é que ele sabe. Ele sabe o quê? Não faz. Ele se faz mentiroso, Carlos Fernando. Ao propor aos irmãos o apelo desta mensagem, a conclusão de nossa resposta, é o que eu estou dizendo aqui hoje. É um perigo ser uma contradição. É um perigo enorme, uma contradição enorme dizer que eu faço e vivo desse jeito, faço e sou desse jeito, mas vivo de outra forma. A Bíblia diz que uma vida cheia do Espírito Santo e que uma vida que tem fruto do Espírito Santo autentica as palavras que aqui proferimos. É a nossa vida que autentica a mensagem que ouvimos. São nossas ações que autenticam o evangelho que nós professamos. Isaías 29, 13, veja que tristeza. Isaías 29, 13, repetido por Jesus, Marcos 7, 6. Porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas o quê? O seu coração está longe de mim. É possível ser um religioso cuja vida e atitude é um fake news, um engano, um equívoco. Ezequiel 33, 31, o meu povo vem a você como costuma fazer, se assenta diante de você para ouvir suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está
ávido por ganhar o que é injusto. Essa gente não é de Deus. Quando olho uma situação como essa e vejo profetas gritando contra uma geração cuja boca fala uma coisa, mas a atitude é outra, eu me lembro do grande Dr. John Blanchard. Ele diz o seguinte: as circunstâncias não formam o caráter, elas meramente revelam o caráter. Essa gente nunca foi crente. Só a graça de Deus e um contato verdadeiro com o Evangelho de Deus poderá transformá-los, tal qual Saulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que o Espírito Santo ilumine aqueles que estão hoje sem o Evangelho de Jesus. Nossas atitudes são a maior evidência de como nós praticamos a nossa fé. Não se pode dizer uma coisa e viver outra. 1 João capítulo 1, versículo 6. Leia comigo, vamos terminando aqui. 1 João 1, 6. Olha o Evangelho na mesma epístola. Se afirmamos, ou seja, dizemos que temos comunhão com Ele, mas andamos a prática nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Não dá para dizer uma coisa, irmãos, e fazer outra. O Evangelho é dizer e fazer e viver, é ser. Como ele disse, nós somos filhos de quem? De Deus. Cristãos praticam a justiça. 1 João 2,29, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido de Deus. O transgressor da lei é uma lástima. 1 João 3,4, olha como é o transgressor da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgredir a lei. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é o quê, irmãos? Do diabo. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para destruir o que, irmãos? As obras do diabo. O que este Evangelho nos ensina hoje é que se você confessar a Jesus, o inimigo dá uma rasteira em Satanás, acaba com as obras dele na sua vida. E tudo que você fazia que não agradava a Deus, cai por terra em nome de Jesus. Porque a presença de Jesus faz com que essas obras satânicas, irmãos, sejam, a palavra é essa, destruídas, aniquiladas. Na segunda parte do versículo, que afirma que Deus destruiu as obras do diabo, encontramos a maior afirmação de que os crentes não precisam tentar viver, eles só precisam viver, porque o diabo dentro deles já foi destruído pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. 1 João 3,10 diz, desta forma sabemos que são filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo? 1 João 3,10, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o quê? O seu irmão. Quando somos chamados a abraçar o Evangelho, somos chamados a ser o quê? Cumpridores da lei. Vou terminar a mensagem contando uma história e aqui eu termino o sermão. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. 1 João 3,9. A Bíblia diz em 1 João 3,16 que nós conhecemos o que é o amor. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida por nós. Quando um doutor da lei, grande doutor da lei, confira comigo o texto, eu posso destacar para os irmãos, está em Lucas capítulo 10, verso 25. Quando um grande doutor da lei perguntou a Jesus, mestre, o que eu posso fazer, olha a pergunta dele, para herdar a vida eterna, 1 João 3,16. Quando ele pergunta o que posso fazer para herdar a vida eterna, a resposta de Jesus não é, você não pode fazer nada, você não tem o que fazer. Ele pergunta, como é que você lê? Jesus está preocupado como ele compreende o ensino, como ele entende o que está sendo passado. Ele pergunta, o que eu posso fazer? Fazer, ele não pode fazer nada. Até porque Jesus vai fazer tudo para salvá-lo. E é Jesus que faz as obras da nossa salvação. Mas Jesus não diz, não faça isso, não faça aquilo. Ele pergunta, como que você lê? Ele respondeu, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o quê? Ao seu próximo, como a ti mesmo. Lucas 10, 25. Quando Jesus disse tudo aquilo, ele disse assim, respondeu corretamente, amar a Deus e ao próximo. Ele disse, faça isso e o quê? Viverá. Jesus está dizendo assim, você quer entender a vida eterna? Você precisa parar de ser uma falsa notícia. Você precisa parar de ser uma falcatrua de crente. Você precisa parar de viver essa vida equivocada que você está vivendo e de achar que sua religião do esforço próprio pode salvá-lo. Você está equivocado, filho. Você tem que mudar a forma. Você está fabricado na forma de Adão.
A forma de Adão deu errado, meu pai já jogou fora. Ele criou hoje um segundo Adão, ele criou hoje em Jesus Cristo a possibilidade de você herdar uma nova forma e ter uma nova criação. Meu filho, se liga, meu filho. Ao perguntar isso, ele pouco entendeu, Jesus Cristo disse, preste atenção, e termino com a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Aí veja bem como operou a religião. Lucas 10, 31. Aconteceu que, estando descendo naquela estrada um sacerdote, o sujeito passou para o outro lado da rua. Porque aquele homem estava ali, jogado na beira da estrada, após ser assaltado. Quando passou por ali um levita, estamos falando da religião, sacerdócio e levítico, Lucas 10, 32, quando passou ali o levita, fez o quê? Trocou de lado da rua. A religião pode se perder, irmãos. Aliás, talvez as maiores atrocidades do mundo se fazem em nome da religião. É muita guerra santa, gente. É muito colete-bomba. É muita doideira em nome da religião. Um sacerdote e um levita, imagino eu, todos os dias ouvindo os textos da Escritura Sagrada. E quando tem a chance de frutificar o que o Evangelho é, o que eles fazem é trocar de lado. Literalmente, entenda a expressão, passou para o outro lado. Não joga no time de Deus, joga no time do adversário. Irmãos, é o Brasil fazendo gol contra. Você entendeu o texto? Lucas 10, 33, mas um samaritano, irmãos, é um Maradona mesmo. É um sujeito que tem nada a ver, aquele sujeito talvez foi o maior algoz da seleção. É um samaritano, é um argentino, é um sujeito que você nem gosta que fala nele. É aquela briga de judeu com samaritano. Passou um samaritano de viagem, olhou, viu, Lucas 10, 33, teve piedade, fé, teve piedade dele. Lucas 10, 37, quem, pois, usou de misericórdia com aquele cidadão? Lucas 10, 37, ele diz, quem foi o próximo, na verdade? Ele disse, aquele que teve misericórdia dele. Sabe, irmãos, esta é a proposta do mês de ação social. Quando a realidade de Deus bater a sua porta, quando os necessitados de Deus, como o pastor Marcos pregou aqui muito bem de manhã, quando os invisíveis estiverem diante dos nossos olhos, decida frutificar o Evangelho. Não seja uma falsa notícia, não seja um cristão equivocado, frutifique pelo Evangelho, para que no reino de Deus se dê testemunho de que você é um filho praticante da verdade de Deus, que aceita e crê absolutamente no mover de Deus nesta sociedade presente. 1 João 3, 18 e 19, meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro, pois esse é o único modo de saber que estamos vivendo diante e debaixo da realidade de Deus. Ah, irmãos, um ser humano vale o que ele é aos olhos de Deus, e ao ser humano, o indivíduo vale cada sangue derramado na cruz do Calvário, para a redenção e para perdão dos nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Jesus, o seu Evangelho chegou até nós. Decida hoje sair daqui e conjugar as palavras com a vida. Pratique sua fé com as obras, e assim a verdade do Evangelho não será um Cristo do gnosticismo, um Cristo do docetismo, um Cristo desencarnado. O Evangelho será um Evangelho encarnado, presente aqui, quando a igreja, corpo de Cristo, anda e caminha nesse lugar, abençoando gerações e transmitindo o amor de Deus.